sem nenhum tipo de explicação, nenhum diálogo, nenhuma linha de texto sequer. Apenas um gnomo em um planeta ou uma nave completamente tomado por vegetação e fragmento de industrialização. Completamente sozinho, ele busca impedir com que uma nave, ou sei lá o que isso seja, colida em seu planeta. E por mais brisado que esse jogo seja, ele, dentre os milhares de jogos que temos hoje em dia, se destaca por sua simplicidade e ao mesmo tempo pela complexidade de todo o seu ecossistema. Esse é SEMrush. Em um dia qualquer, eu estava procurando algo pra jogar, algo diferente. E de tanto escavar a pilha imensa de jogos que a gente tem hoje em dia, a foto de um gnominho com um gorro branco me chamou bastante atenção. E eu resolvi olhar, dar uma chance. E meu Deus, o jogo realmente era diferente. O que de cara atraiu completamente minha atenção foi o estilo gráfico dele. Ele não é um jogo feito por modelagem ou desenhos somente. A maior parte do que a gente vê na tela é uma mistura de fotografias reais adicionadas como texturas para representar algo no jogo, com elementos digitais. O jogo em si não é bem um jogo. Na verdade ele é. Calma. O que eu quero dizer é que ele é mais uma experiência do que um jogo em si. É meio estranho falar isso, já que você tá jogando algo, não deixa de ser uma experiência. É que, sei lá, parece que quando você entra no jogo, o seu mundo vira aquilo. E você começa a fazer parte de toda a loucura que o jogo é. Mas calma, já vocês vão entender melhor do que eu tô falando. No início dos anos 2000, em meio a um cenário de jogos cada vez mais complexo de industrializados, o designer Jakub Dvorski decidiu seguir um caminho um pouquinho diferente. Estudante da Academia de Artes, ao invés de apresentar uma animação tradicional como um trabalho de conclusão de curso, ele pensou, por que não um jogo? Um projeto pequeno, mas profundamente artístico, feito completamente em Macromedia Flash, que nessa época era uma das ferramentas mais influentes, usada basicamente para a criação de animações, jogos, vídeos interativos e até alguns sites, onde a maioria das imagens do cenário eram colagens de fotografias reais, de raízes, árvores, musgos, ferragens e objetos descartados, recortados e manipulados em algum programa de edição. Assim nasceu SEMrush, lançado gratuitamente online em 2003. O jogo foi um sucesso, bastante inesperado até, com toda essa estética onírica e jogabilidade baseada em resoluções de quebra-cabeças por meio de cliques de observação, levou Jakub a fundar oficialmente o estúdio Amanita Design no mesmo ano. O nome da empresa Amanita vem no gênero de cogumelos, aquele lá vermelhinho do Mario, e é o mesmo que deixa a pessoa poucas ideias, o que caiu perfeitamente com o estilo visual totalmente brisado dos jogos do estúdio. Vendo o carinho que SEMrush recebeu da comunidade, ele já começou pilhado a trabalhar na sequência do jogo. E em 2005, SEMrush 2 finalmente pôde ver a luz do sol, expandindo as ideias do primeiro jogo, agora tendo mais fases, mais quebra-cabeças, sendo mais maduro. O jogo manteve o estilo surrealista e a jogabilidade simples, mas apresentou uma narrativa um pouco mais elaborada se você comparar com o primeiro jogo, acompanhando o mesmo protagonista, só que em uma jornada para resgatar o seu caramelo, que foi sequestrado por alienígenas. Mas o boom que a empresa teve foi em 2019, com o lançamento de Machinarium, que talvez é o jogo mais famoso que o estúdio tem hoje, sem contar os outros diversos jogos que foram lançados com o tempo, cada um com a estética única e fazendo a Amanita se consolidar como referência de jogos indies, fazendo ela crescer e ter o devido reconhecimento. Em 2021, em celebração aos 18 anos do seu primeiro jogo, que foi a base inteira pro estúdio se tornar o que ele é hoje, e para ele ser criado, foi lançado um remaster de SEMrush 1, que foi adaptado com resoluções mais modernas, já que a gente tá falando de um jogo de 18 anos atrás, e uma trilha sonora completamente nova composta por Floex, como forma de tanto homenagear o início da jornada da Amanita e ao mesmo tempo apresentar o jogo a novas gerações, como foi o meu caso. Isso tudo começou com um estudante, um gnomo e uma ideia simples: criar um mundo que parecesse um sonho, mas que o jogador conseguisse interagir. Mas o que torna SEMrush 1 um jogo tão especial? O que faz ele ser o que é e ter uma complexidade tão simples, por mais contraditório que isso seja? Então, é o seguinte: SEMrush 1 é um jogo de aventura point and click, feito inteiramente em Flash. Você controla um pequeno gnomo que vive em um planeta coberto de raízes e vegetação. Um dia, ele percebe que outro planeta está em rota de colisão com o seu lar. Agora, parando pra pensar, se ele tá em rota, provavelmente é uma nave, porque eu acho que um planeta não começaria a andar assim, enfim. A missão é simples: impedir que isso aconteça. E o jogo segue essa linha. E durante a nossa jornada para salvar o nosso planetinha, nós passamos por puzzles, e cada puzzle representa uma fase até chegar na parte industrial da nave, que é como se fosse o núcleo dela, toda a parte mecânica, que aí sim você consegue mudar a rota dela, impedindo que ela
acabe colidindo com a nossa terra natal. E durante todo esse percurso, conseguimos ver como o planeta é. A gente consegue ver a fauna, a flora e um pouco da civilização de lá. E tudo o que é bizarro. O primeiro lugar que aterrissamos aparenta ser o local da agricultura. A gente vê lá no fundo o pessoal trabalhando no solo. Tem até um meio de transporte para chegar lá em cima das montanhas ou para descer de lá, que eu esqueci o nome disso agora. Eu descobri que esse brother aqui é o próprio criador do jogo. Inclusive, durante todo o jogo, a gente vê que tem outras pessoas que ajudaram na criação, como algum personagem, o que deixa tudo mais estranho. A gente tem esse esquilo, que o problema dele é que tem umas larvinhas que estão fazendo zoada, e quando a gente tira elas, ele consegue escutar música. Não só isso, mas quando começa a tocar uma música mais animada, essa coruja maldita abre esses olhos malditos e começa a dançar, fazendo com que a gente passe pro próximo nível. Assim, cara, eu sinceramente fico impressionado de qual foi o processo criativo pro cara pensar e chegar nessa conclusão e nessa estrutura de level design, que pelo amor de Deus, eu vou ter pesadelo com essa coruja. Todos os cenários, como eu já tinha falado, foi feito por uma mistura de fotografias e sprites feitos digitalmente, o que dá ao jogo um ar que ao mesmo tempo é estranho, ele atrai e fascina bastante, que por mais besterol que o jogo seja, ele ainda tem aquela vibe de um jogo misterioso e diferente. Até porque, não é em todo jogo que você vai ter um tronco em formato de rosto humano que se locomove a partir de mecanismos industriais, que posicionado em um local específico, onde sai um tronco de dentro de outro tronco, faz com que o tronco com o rosto de gente cresçam as florzinhas nele, e do nada, de outro tronco, sai um maluco pelado com cabeça de lâmpada, que arranca a própria cabeça para servir de energia para puxar uma outra cabine que o nosso protagonista vai entrar para passar para a próxima fase. Aplausos! E o pior de tudo aqui faz sentido. Se você entrar de cabeça nesse universo, você percebe que todos esses elementos funcionam e fazem sentido naquele planeta, sendo algo totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Isso é que faz o jogo ser diferente e se destacar tanto. Como eu falei no vídeo anterior, o estranho atrai porque ele foge de um padrão pré-estabelecido. O nome Semrush pode se referir a um galho ou a raiz de uma árvore com um formato estranho, que parece ter esculpido pela natureza. Essas peças muitas das vezes são utilizadas como decoração ou inspiração artística, justamente pela aparência surreal que ela tem. Ou também pode descrever uma pessoa que vive a sua própria maneira, uma pessoa excêntrica, autossuficiente e meio isolada, alguém que não segue padrões sociais comuns. E ambos esses significados a gente consegue relacionar o jogo, já que o visual dele é literalmente feito de raízes, musgos e ferragens, como se o mundo tivesse sido construído com pedaços de um Semrush real. E o Gnomon, que é o protagonista, também é uma figura isolada, que toma decisões intuitivas e vive num planeta flutuante, longe de qualquer tipo de sociedade. A trilha sonora do jogo e todos os efeitos sonoros dele são bem minimalistas, que reforçam mais a sensação de espaço e de vida. A nova trilha trouxe uma nova cara pro jogo, com timbres mais fluidos, um ritmo mais orgânico e ambientes que complementam com a experiência sensorial. É como se aquela música estivesse tocando dentro daquele planeta. É como se toda a parte da matéria de lá emitisse o som da trilha sonora, sabe? Ele meio que mistura uma parte de música ambiental com algo com um ritmo diferente, com alguma melodia diferente. É algo muito fluido, que combina totalmente com a estética do jogo. E a ausência de fala não é uma limitação, mas uma escolha que aprofunda a imersão. E sinceramente, às vezes funciona até melhor a depender do jogo. A narrativa se constrói sem nenhum tipo de palavra. Cada evento, cada ação, cada criatura encontrada conta uma parte da história ou uma parte daquele universo. A gente não precisa necessariamente saber a origem daquele bicho, a gente só precisa saber que ele tá ali, que ele existe. Isso que é a graça. Todo o universo do jogo é construído com um ecossistema visual e sonoro. Cada cena apresenta um pequeno mundo com sua própria lógica, suas criaturas, sons e mecanismos. Há uma mistura entre o natural e o tecnológico, entre o orgânico e o inorgânico, que cria uma sensação de realismo emocional. Não importa se isso é plausível fisicamente, o que importa é que é emocionalmente coerente. Esse mundo pulsa, respira, reage, e mesmo sem um jogador, ele parece estar vivo. Semrush é anterior ao boom de jogos indies que começou lá por volta de 2005, 2008. Ele já mostrava que era possível fazer jogos com almas, sozinhos, com ferramentas acessíveis e com bastante criatividade e também um pouquinho de tempo livre. A Manita Design hoje é um símbolo enorme disso tudo, que mesmo depois de títulos maiores, o estúdio nunca abandonou essa essência, e mesmo sendo um jogo bem curtinho, ele continua sendo uma das peças fundamentais dessa trajetória, e que eu convido você a jogar ele também. Eu evitei ao máximo nesse vídeo falar diretamente dos puzzles do jogo e de alguns cenários também, então vai lá. É
literalmente menos de 20 minutos de jogo e é de graça. Tem pra celular e pra PC. E é uma experiência única. E caso você lembre, depois que quando você acabar o jogo, volta aqui e comenta aqui o que você achou do jogo. E bom, seguinte, nós ainda temos o Semrush 2 e o 3. Caso vocês queiram que eu aborde esses jogos em um futuro vídeo, deixem aqui nos comentários. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui e até um próximo vídeo. Ou não. Tchau.